final. E não é isso. É o início de uma batalha final. Segundo a profecia de João, o rio Eufrates, que está nessa direção, ele receberá uma taça derramada por um anjo e secará. E pelo leito do rio Eufrates, exércitos do norte marcharão em número de 200.000 soldados a pé e se encontrarão aqui com um exército que defende a fronteira de Israel. Nesse momento será travado aqui uma guerra para a invasão do Estado de Israel. Essa é a profecia. 200.000 a pé, marchando pelo leito do rio. O rio Eufrates, desde 2013, ele vem sofrendo uma seca e já existe se não me engano, 60%, 65% de todo o seu leito está seco, como nós estamos colocando o pé aqui agora. E isso está na profecia de Apocalipse, de João, dizendo que o Senhor derramaria uma taça sobre esse rio para secar o rio, para que os exércitos que marchassem do norte, referindo-se à China, à Rússia, que juntariam um exército juntamente com a Turquia e marchariam por esse leito do rio seco e entrariam aqui nesse lugar onde encontrariam os exércitos de Israel, a defesa de Israel, que tentaria impedir que eles marchassem em direção ao território. Essa guerra também é conhecida como Guerra de Gog e Magog, que é uma batalha que inicia o tempo final. Gog e Magog é uma referência ao reino e ao rei de uma parte da Europa e Rússia, onde as cidades que são citadas hoje estão na Rússia e na Turquia. O rei dessa região, ele vai reunir-se com o rei do norte em um exército que marchará nessa direção e os exércitos de Israel vão tentar bloquear. Segundo a profecia de João, eles não terão sucesso, o exército de Israel não terá sucesso aqui. Esse lugar já é conhecido como o lugar das batalhas de defesa de Israel, porque nós vamos encontrar no monte Murraca, onde Elias tem a batalha de Deus contra o inimigo, porque a guerra é exatamente essa, é o Senhor mostrando que Ele é que planta Jezreel e não Baal, é Ele que dá a vida a Jezreel e não Baal. Então na realidade é a luta do Senhor contra as trevas, que é travada aqui do lado. Mas aqui neste lugar também foi travada a guerra onde Débora, a profetisa, ela conduz os exércitos de Israel para proteger o avanço do exército inimigo em direção a Israel. E aqui o que aconteceu de interessante é que ela dá a profecia, o Senhor fala que Israel venceria com um número bem pequeno de soldados, né? Pelo que os soldados eles não acreditam e chamam Débora para vir junto. E como esse lugar é pantanoso, o Senhor manda chuva, os carros de guerra do inimigo tinham rodas de ferro e eles vão travar exatamente nesse lugar, pelo que os soldados inimigos têm que descer dos seus carros de ferro, que era a vantagem que eles tinham. Né? Eles travam, exatamente, eles travam aqui e a batalha fica igualitária, né? Tendo o povo de Israel a vantagem do lado onde o Senhor está, e aí Israel prevalece com Débora nesse lugar. Então é um lugar onde mostra sempre a luta do Senhor contra a luta do inimigo. E lembrando que bem mais provável que seja esse monte do que o Hermon, mesmo porque o Hermon é muito frio, para que o Senhor se transfigurasse lá, é bem mais provável que seja esse monte, porque é o lugar onde Jesus vai se mostrar Deus protetor de Israel. Mas eu quero lembrar vocês que o Armagedon, Israel perde. E segundo a palavra de João, os exércitos do inimigo vão marchar em direção a Israel, conquistando em direção a Israel, onde lá no vale de Josafá, ali eles terão a derrota, porque o Senhor virá pessoalmente defender Jerusalém. Então isso é importante que vocês entendam, porque todas as vezes que a gente fala da guerra do Armagedon, a ideia que se tem é que será travada uma guerra aqui, e essa guerra vai dar a vitória ao povo de Israel. Lembrando que, num primeiro momento, a proteção de Israel será dada por um rei da Europa. Um rei da Europa que estará dando a defesa aqui, e que nós cristãos chamamos de anticristo.
ele será o apoiador de Israel para que esse lugar seja protegido. Mas os exércitos do norte vão continuar o seu processo e o Senhor permitirá isso para se mostrar Ele, o verdadeiro Deus de Israel, lá no Vale de Josafá, naquele lugar onde nós estivemos, onde foi citado, exatamente, onde foi citado que aquele lugar se abre e os exércitos do inimigo que prevaleceram aqui são devorados pelo próprio Deus lá. E aí a vitória do Senhor será lá, em Jerusalém, e não aqui. Aqui será um lugar de derrota. O Vale do Armagedon é um lugar de derrota e não de triunfo de Israel. Amém, irmãos? Onde o sangue chegará até ao arreio dos cavalos. Exatamente. Então aqui é lugar de derrota, de perda, né? Muitos, o próprio Acabe, né? Confirme isso para mim, o próprio Acabe tem batalhas perdidas aqui, né? Muitas batalhas perdidas aqui. E outros reis têm vitórias e derrotas aqui. Aqui não é exatamente o lugar de vitória. Então, quando você imagina Armagedon, você não deve imaginar o fim. Outra coisa que você não deve imaginar é que é o fim do mundo. A Bíblia nunca falou em fim do mundo. A Bíblia fala em fim dos tempos de governo humano. Então, até hoje, o homem tem governado sobre a liderança de Satanás em seu coração e mente. E o Senhor dará um fim a esse governo que é chamado de fim dos tempos. Lá em Israel, o Senhor reiniciará o projeto inicial de governo de Deus sobre a humanidade a partir de Israel. A partir de Jerusalém. Amém? Nós nunca devemos imaginar que a Bíblia ou que o Apocalipse esteja dizendo que aqui dará um final e o céu vai descer e o céu governará sobre a terra. Não é esse o sentido. O sentido é que os homens receberão o governo do Senhor a partir da vitória que vai acontecer lá em Jerusalém. Pastor Israel, esse momento lá em Jerusalém será no final dos 7 anos de grande tribulação. Essa é a nossa expectativa. Para começar o milênio. Essa é a nossa expectativa. Lembrando, irmão, que isso é a nossa expectativa. Porque o texto não é muito claro para dizer para a gente, para organizar para a gente como se fosse um quebra-cabeça, que será dessa maneira, mas é o que nós entendemos. Então deixa eu explicar uma coisa escatológica para vocês. A igreja ficou 17 séculos sem falar da volta de Jesus. Como é que isso aconteceu? Nos 3 primeiros séculos a igreja defendia exatamente essa ideia, que a gente chama hoje teologicamente de pré-milenismo ou dispensacionalismo ou pré-milenismo, pré-tribulacionista. A igreja defendeu essa ideia, os apóstolos, os pais apostólicos, até o começo do 3º século, quando a igreja se torna Estado. Quando a igreja se tornou Estado, apareceu um teólogo que atrapalhou muito a fé cristã, que se chama Agostinho. Agostinho foi um grande teórico e um péssimo fiel. Ele, em defesa da igreja, em uma ideia de levar as pessoas a entenderem que a igreja era o reino de Deus e não Israel, ele transfere toda a teologia para uma mentalidade eclesia. Só que a gente tem que lembrar que a igreja agora é Estado, nós temos Roma como sede. Tanto que os católicos consideram lá a Nova Jerusalém e não aqui, por causa de Agostinho. Agostinho ele vai fazer a transferência de todos os acontecimentos de governo de Cristo para o governo da igreja. E durante 17 séculos, como nós não temos os judeus aqui na terra, controlando essa terra, já foram aqui expulsos por Roma e depois expulsos novamente pelo governo otomano. Então eles estão, otomano não, bizantino, eles estão então desacreditados. Agostinho leva toda a igreja a imaginar que o governo de Cristo começou com a igreja em Roma. A igreja então fica 17 séculos sem discutir a volta do Cristo. Quando em 1948 o povo de Israel retorna. E aí começa a se observar que poderia haver alguma interpretação equivocada da teologia de Agostinho. E havia, porque o reino do Senhor, o reino de Adonai, é a partir de Jerusalém. E ele nunca mudou isso. E aí a igreja começa a voltar a estudar a volta do Senhor. Então essa volta do estudo do Cristo,
ela acontece a partir de 1948. Então deixa eu dar uma outra informação muito preciosa, principalmente para quem é pastor. Do primeiro ano da ressurreição do Cristo até o 3º século, apenas 6% de todas as profecias escatológicas haviam se cumprido. 6. Do 3º século até 1948, até o ano de 1900, apenas mais 12, somando 18%. Amém? 12 mais 6, 18. Do ano 900 até o 1900, até o tempo em que nós estamos, 69 a mais. Então, no último século, 69% das profecias do Novo Testamento se cumprem a partir de 1900. E a grande maioria a partir de 1948, quando o povo de Israel volta para a terra. Hoje, de todo o leque de profecias da volta do Messias, do Cristo, apenas 1% delas ainda não se cumpriu, que diz respeito a todo o período de governo do anticristo. E esse período de governo do anticristo inicia-se quando ele vai se aliar a Israel, e Israel vai sentir-se seguro na proteção política dele, e aí reúne-se os exércitos para invadir, e ele perde o crédito aí, e aí pode ser o final dos 7 anos, onde lá o Senhor se mostra o Senhor de Israel e vence essa batalha. Sem estipular data, né, pastor? Sem estipular data. Sem estipular data, mas é bom nós falar um pouquinho sobre a geração de 70 ou 80 anos que começa a contagem em 48. Não dá para a gente estipular data porque Jesus gente. Cristo disse, nós não sabemos nem a hora e nem o dia em que isso vai acontecer. Mas Jesus Cristo usou algumas frases que são bem sugestivas para a gente. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim: se vocês soubessem a hora da vigília da noite que viria o ladrão, você vigiaria a casa. Aí ele diz, eu venho como ladrão. Então ele é o ladrão que está anunciando, eu venho. Então a sugestão dele é o quê? Vigie. Ou seja, você pode perceber, em certo momento ele repreendeu os seus discípulos, dizendo, vocês olham para as nuvens e sabem a hora que vai chover? E vocês são hipócritas em dizer que não sabem os sinais da volta do Cristo? Então, se vocês podem olhar a nuvem e saber que vai cair chuva, por que você não pode olhar o sinal e saber que o Cristo está se aproximando? Bem, o Estado de Israel é o termômetro da volta do Cristo, segundo Jesus. Amém? Israel é o termômetro. A volta da terra de Israel, que Jesus fala em Mateus capítulo 24, dizendo, quando você vê a figueira florescer, não passará essa geração sem que o Cristo volte. A figueira é a figura de Israel. O florescimento da figueira é todos os capítulos de Ezequiel que dizem respeito à restauração dessa terra, a começar por Tel Aviv, que é um sinal bem claro de Ezequiel, onde a restauração começa por dinheiro chegando do estrangeiro, uma reconstrução a partir de Jope, e a coisa começa a florescer para cá, né? O deserto floresce, o mar morto esvazia, a água doce brota, haverá vida lá em breve, não duvide disso, eu pelo menos creio muito nisso. Estou vendo todos os sinais acontecerem, não tenho por que duvidar. Os gentios pisariam essa terra, os gentios trariam dinheiro para cá, são uma série de sinais que o Senhor vai dar. E ele diz o seguinte, quando vocês virem a figueira florescer, não passa essa geração. Bem, alguns teólogos entendem que essa geração oscila entre 70 e 80 anos. Algumas pessoas dizem 30 anos de maturidade, mais 30 anos de maturação, mais 40 anos de maturidade. Isso porque o Cristo sai aos 30 anos de idade, que era uma idade média para o homem se tornar adulto, ou independente, talvez essa seja a melhor palavra. Então, entre 70 e 80. Bem, Israel, dia 14 de maio de 1948, ele se torna independente. Uma nação. Ano que vem, que comemora-se agora a virada do ano, completa-se 70 anos, o que dá uma geração. Bem, se o Cristo fala dos sinais de guerras, rumores de guerras, a seca do Eufrates, a reunião dos exércitos da Pérsia mais Moscou contra Israel, a perda de Israel de todos os aliados vizinhos se tornando inimigos dele, e cita até referências aos Estados Unidos
perdendo força para proteger Israel. E se todos esses sinais acontecem na nossa geração, e nós vimos Israel florescer exatamente nessa geração, Tá Ou aí. 2018, fica a sua interrogação, mas nós não podemos Cada um marcar a faz data. conta, né? Nós não podemos marcar a data porque o Cristo não deixou a gente fazer isso e é melhor não fazer isso. Nem se a gente Mas chega em casa aqui assim, resolver. nós iremos ver, se tudo estiver dentro daquilo que a gente está entendendo, iremos ver em breve os exércitos do anticristo Guaranião. marchando naquela direção para a tomada de Israel. Mas isso o arrebatamento já aconteceu. Provavelmente, tomara. Se não me engano, 60%, 65% de todo o seu leito está seco, como nós estamos colocando o pé aqui agora. E isso está na profecia de Apocalipse, de João, dizendo que o Senhor derramaria uma taça sobre esse rio para secar o rio, para que os exércitos que marchassem do norte, referindo-se à China, à Rússia, que juntariam um exército juntamente com a Turquia e marchariam por esse leito do rio seco e entrariam aqui nesse lugar onde encontrariam os exércitos de Israel, a defesa de Israel, que tentaria impedir que eles marchassem em direção ao território. Essa guerra também é conhecida como Guerra de Gog e Magog, que é uma batalha que inicia o tempo final. Gog e Magog é uma referência ao reino e ao rei de uma parte da Europa e Rússia, onde as cidades que são citadas hoje estão na Rússia e na Turquia. O rei dessa região, ele vai reunir-se com o rei do norte em um exército que marchará nessa direção e os exércitos de Israel vão tentar bloquear. Segundo a profecia de João, eles não terão sucesso, o exército de Israel não terá sucesso aqui. Esse lugar já é conhecido como o lugar das batalhas de defesa de Israel, porque nós vamos encontrar no monte Murraca, Murraca, onde Elias tem a batalha de Deus contra o inimigo, que a guerra é exatamente essa, é o Senhor mostrando que Ele é que planta Jezreel e não Baal, é Ele que dá a vida a Jezreel e não Baal. Então na realidade é a luta do Senhor contra as trevas, que é travada aqui do lado. Mas aqui neste lugar também foi travada a guerra onde Débora profetiza, ela conduz os exércitos de Israel para proteger o avanço do exército inimigo em direção a Israel. E aqui o que aconteceu de interessante é que ela dá a profecia, o Senhor fala que Israel venceria com um número bem pequeno de soldados, né? Pelo que os soldados eles não acreditam e chamam Débora para vir junto. E como esse lugar é pantanoso, o Senhor manda chuva, os carros de guerra do inimigo tinham rodas de ferro e eles vão travar exatamente nesse lugar, pelo que os soldados inimigos têm que descer dos seus carros de ferro, que era a vantagem que eles tinham, né? Eles travam, exatamente, eles travam aqui e a batalha fica igualitária, né? Tendo o povo de Israel a vantagem do lado onde o Senhor está, e aí Israel prevalece com Débora nesse lugar. Então é um lugar onde mostra sempre a luta do Senhor contra a luta do inimigo. E lembrando que bem mais provável que seja esse monte do que o Hermon, mesmo porque o Hermon é muito frio, para que o Senhor se transfigurasse lá, é bem mais provável que seja esse monte, porque é o lugar onde Jesus vai se mostrar Deus protetor de Israel. Mas eu quero lembrar vocês que o Armagedon, Israel perde. E segundo a palavra de João, os exércitos do inimigo vão marchar em direção a Israel, conquistando em direção a Israel, onde lá no vale de Josafá, ali eles terão a derrota, porque o Senhor virá pessoalmente defender Jerusalém. Então isso é importante que vocês entendam, porque todas as vezes que a gente fala da guerra do Armagedon, a ideia que se tem é que será travada uma guerra aqui, e essa guerra vai dar a vitória ao povo de Israel. Lembrando que, num primeiro momento, a proteção de Israel será dada por um rei da Europa. Um rei da Europa que estará dando a defesa aqui e que nós cristãos chamamos de anticristo. Ele será o apoiador de Israel para que esse lugar seja protegido. Mas os exércitos do norte vão continuar o seu processo e o Senhor permitirá isso para se mostrar Ele, o verdadeiro Deus de Israel,
lá no Vale de Josafá, naquele lugar onde nós estivemos, O mesmo onde Vale foi do Cedron. citado, exatamente, onde foi citado que aquele lugar se abre e os exércitos do inimigo que prevaleceram aqui são devorados pelo próprio Deus lá. E aí a vitória do Senhor será lá, em Jerusalém, e não aqui. Aqui será um lugar de derrota. O Vale do Armagedon é um lugar de derrota e não de triunfo de Israel. Amém, irmãos? Onde o sangue chegará até ao arreio dos cavalos. Exatamente. Então Nessa aqui é época. lugar de derrota, de perda, né? Muitos, o próprio Acabe, né? Confirme isso para mim, o próprio Acabe tem batalhas perdidas aqui, né? Muitas batalhas perdidas aqui. E outros reis têm vitórias e derrotas aqui. Aqui não é exatamente o lugar de vitória. Então, quando você imagina Armagedon, você não deve imaginar o fim. Outra coisa que você não deve imaginar é que é o fim do mundo. A Bíblia nunca falou em fim do mundo. A Bíblia fala em fim dos tempos de governo humano. Então, até hoje, o homem tem governado sobre a liderança de Satanás em seu coração e mente. E o Senhor dará um fim a esse governo que é chamado de fim dos tempos. Lá em Israel, o Senhor reiniciará o projeto inicial de governo de Deus sobre a humanidade a partir de Israel. A partir de Jerusalém. Amém? Nós nunca devemos imaginar que a Bíblia ou que o Apocalipse esteja dizendo que aqui dará um final e o céu vai descer e o céu governará sobre a terra. Não é esse o sentido. O sentido é que os homens receberão um governo do Senhor a partir da vitória que vai acontecer lá em Jerusalém. Pastor Israel, esse momento lá em Jerusalém será no final dos 7 anos de grande tribulação. Essa é a Ok? nossa expectativa. Para começar o Sim, a milênio. igreja Né? foi arrebatada, Essa é a nossa né? expectativa. Lembrando, irmão, que isso é a nossa expectativa. Porque o texto não é muito claro para dizer para a gente, para organizar para a gente como se fosse um quebra-cabeça, que será dessa maneira, mas é o que nós entendemos. Então deixa eu explicar uma coisa escatológica para vocês. A igreja ficou 17 séculos sem falar da volta de Jesus. Como é que isso aconteceu? Nos 3 primeiros séculos, a igreja defendia exatamente essa ideia, que a gente chama hoje teologicamente de pré-milenismo ou dispensacionalismo ou pré-milenismo, pré-tribulacionista. A igreja defendeu essa ideia, os apóstolos, os pais apostólicos, até o começo do 3º século, quando a igreja se torna Estado. Quando a igreja se tornou Estado, apareceu um teólogo que atrapalhou muito a fé cristã, que se chama Agostinho. Agostinho foi um grande teórico e um péssimo fiel. Ele, em defesa da igreja, em uma ideia de levar as pessoas a entenderem que a igreja era o reino de Deus e não Israel, ele transfere toda a teologia para uma mentalidade eclesia. Só que a gente tem que lembrar que a igreja agora é Estado, nós temos Roma como sede. Tanto que os católicos consideram lá a Nova Jerusalém e não aqui, por causa de Agostinho. Agostinho ele vai fazer a transferência de todos os acontecimentos de governo de Cristo para o governo da igreja. E durante 17 séculos, como nós não temos os judeus aqui na terra controlando essa terra, já foram aqui expulsos por Roma e depois expulsos novamente pelo governo otomano. Então eles estão, otomano não, bizantino, eles estão então desacreditados. Agostinho leva toda a igreja a imaginar que o governo de Cristo começou com a igreja em Roma. A igreja então fica 17 séculos sem discutir a volta do Cristo, quando em 1948 o povo de Israel retorna. E aí começa a se observar que poderia haver alguma interpretação equivocada da teologia de Agostinho. E havia, porque o reino do Senhor, o reino de Adonai, é a partir de Jerusalém. E ele nunca mudou isso. E aí a igreja começa a voltar a estudar a volta do Senhor. Então essa volta do estudo do Cristo, ela acontece a partir de 1948. Então deixa eu dar uma outra informação muito preciosa, principalmente para quem é pastor. Do primeiro ano da ressurreição do Cristo até o 3º século,
apenas 6% de todas as profecias escatológicas haviam se cumprido. 6. Do terceiro século até 1948, até o ano de 1900, apenas mais 12, somando 18%. Amém? 12 mais 6, 18. Do ano 900 até o 1900, até o tempo em que nós estamos, 69 a mais. Então, no último século, 69% das profecias do Novo Testamento se cumprem a partir de 1900. E a grande maioria a partir de 1948, quando o povo de Israel volta para a terra. Hoje, de todo o leque de profecias da volta do Messias, do Cristo, apenas 1% delas ainda não se cumpriu, que diz respeito a todo o período de governo do anticristo. E esse período de governo do anticristo inicia-se quando ele vai se aliar a Israel, e Israel vai sentir-se seguro na proteção política dele, e aí reúne-se os exércitos para invadir, e ele perde o crédito aí, e aí pode ser o final dos 7 anos, onde lá o Senhor se mostra o Senhor de Israel e vence essa batalha. Sem estipular data, né, pastor? Sem estipular data. Sem estipular data, mas é bom nós falar um pouquinho sobre a geração de 70 ou 80 anos que começa a contagem em 48. Não dá para a gente estipular data porque Jesus gente. Cristo disse, nós não sabemos nem a hora e nem o dia em que isso vai acontecer. Mas Jesus Cristo usou algumas frases que são bem sugestivas para a gente. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim: se vocês soubessem a hora da vigília da noite que viria o ladrão, você vigiaria a casa. Aí ele diz, eu venho como ladrão. Então ele é o ladrão que está anunciando, eu venho. Então a sugestão dele é o quê? Vigie. Ou seja, você pode perceber, em certo momento ele repreendeu os seus discípulos, dizendo, vocês olham para as nuvens e sabem a hora que vai chover? E vocês são hipócritas em dizer que não sabem os sinais da volta do Cristo? Então, se vocês podem olhar a nuvem e saber que vai cair chuva, por que você não pode olhar o sinal e saber que o Cristo está se aproximando? Bem, o Estado de Israel é o termômetro da volta do Cristo, segundo Jesus. Amém? Israel é o termômetro. A volta da terra de Israel, que Jesus fala em Mateus capítulo 24, dizendo, quando você vê a figueira florescer, não passará essa geração sem que o Cristo volte. A figueira é a figura de Israel. O florescimento da figueira é todos os capítulos de Ezequiel que dizem respeito à restauração dessa terra, a começar por Tel Aviv, que é um sinal bem claro de Ezequiel, onde a restauração começa por dinheiro chegando do estrangeiro, uma reconstrução a partir de Jope, e a coisa começa a florescer para cá, né? O deserto floresce, o mar morto esvazia, a água doce brota, haverá vida lá em breve, não duvide disso, eu pelo menos creio muito nisso. Estou vendo todos os sinais acontecerem, não tenho por que duvidar. Os gentios pisariam essa terra, os gentios trariam dinheiro para cá, são uma série de sinais que o Senhor vai dar. E ele diz o seguinte, quando vocês virem a figueira florescer, não passa essa geração. Bem, alguns teólogos entendem que essa geração oscila entre 70 e 80 anos. Algumas pessoas dizem 30 anos de maturidade, mais 30 anos de maturação, mais 40 anos de maturidade. Isso porque o Cristo sai aos 30 anos de idade, que era uma idade média para o homem se tornar adulto, ou independente, talvez essa seja a melhor palavra. Então, entre 70 e 80. Bem, Israel, dia 14 de maio de 1948, ele se torna independente, uma nação. Ano que vem, que comemora-se agora a virada do ano, completa-se 70 anos, o que dá uma geração. Bem, se o Cristo fala dos sinais de guerras, rumores de guerras, a seca do Eufrates, a reunião dos exércitos da Pérsia mais Moscou contra Israel, a perda de Israel de todos os aliados vizinhos se tornando inimigos dele, e cita até referências aos Estados Unidos perdendo força para proteger Israel. E se todos esses sinais acontecem na nossa geração, e nós vimos Israel florescer exatamente nessa geração,
Tá Ou aí. 2018. Fica a sua interrogação, mas nós não podemos Cada um marcar a faz conta, data. né? Nós não podemos marcar a data porque o Cristo não deixou a gente fazer isso e é melhor não fazer isso. Nem se a gente Mas chega em casa aqui assim, resolver. nós iremos ver, se tudo estiver dentro daquilo que a gente está entendendo, iremos ver em breve os exércitos do anticristo marchando naquela direção para a tomada de Israel. Mas isso o arrebatamento já aconteceu. Provavelmente, tomara.